Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. Um programa que fala a respeito da graça de Deus, um programa que transmite a palavra do Senhor, as verdades bíblicas, para que as famílias sejam bem edificadas, para que todos tenham uma vida bem ajustada aos princípios de Deus. Aqui comigo nos estúdios, meu esposo, Bispo Sérgio Costa. Graça e paz, irmão. Amém. Graça e paz, meu bem. Graça e paz, eleitos e eleitas do Senhor, esse povo escolhido, que é propriedade exclusiva de Deus. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Bispo Nacional e estarei aqui juntamente com a minha esposa para falarmos sobre a palavra de Deus e gerar vida, gerar o caminho, mostrar o caminho, produzir na sua vida desejo de aprender, de viver e desfrutar de todas as promessas de Deus. Esse é o propósito de nós estarmos aqui, passarmos para você aquilo que está no coração de Deus para o seu povo. E você, como eleito, como filho de Deus, você tem direito ao melhor desta terra. Fique atento, esteja aí sintonizado, porque com certeza Deus falará profundamente ao seu coração. Amém. Queremos saudar a você que nos assiste aqui do Rio de Janeiro, através da Band Rio, mas sabemos também que em todo mundo há pessoas que nos acompanham, que assistem às nossas programações, os programas do meu pai, apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana. Então, você que está aí em qualquer outro país, você que está em outro continente, receba o nosso carinho, nosso amor e a nossa gratidão, acima de tudo, a Deus pela sua vida, porque nós entendemos que Deus tem propósitos para cada um de nós, Deus tem propósitos para os seus filhos e Ele permite que a sua palavra chegue às vidas, chegue aos corações, para que sejam transformados. Porque é através da transformação, como disse o apóstolo Paulo, amor, que nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Onde não há transformação, e note que o apóstolo Paulo fala algo muito importante. Ele fala que a nossa transformação ela vem através da renovação da nossa mente com a palavra do Senhor, com a vontade do Senhor. Quando nós passamos a entender a palavra de Deus, quando nós passamos a viver a vontade de Deus, há sim essa transformação e nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu creio que é isso que todos nós desejamos, não é, amor? É viver essa boa vontade do Senhor, porque viver a vontade do Senhor é viver o melhor desta terra. Né? E essa é a vontade de Deus. Por isso, na sua palavra, o profeta Isaías, ele é usado por Deus para profetizar a respeito do desejo, da vontade de Deus. Está em Isaías 55, eu vou ler rapidamente para que você veja. Ele diz assim, versículo 10 e 11, diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Amém. Diz que não voltará para mim vazia. Veja que tudo aquilo que Deus diz em sua palavra, e é para nós vivermos e recebermos, aplicando diariamente na nossa vida, diz que ela jamais retornará vazia. Amém. E diz mais, diz que mais fará o que se apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém. Deus tem desígnios, Deus tem propósitos, Deus tem projetos, Deus tem o melhor para o seu povo. Essa é a vontade dele. Como minha esposa falou em Romanos, diz, a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Amém. Aquilo que Deus quer para os seus filhos é para que nós possamos viver em paz, em harmonia, em alegria, desfrutando do melhor, o melhor desta terra. Pedro fala sobre isso, né, que as promessas de Deus, elas contribuem, elas são para nós vivermos a eternidade, mas também para desfrutarmos do nosso dia a dia. Então, é isso que nós temos, meu bem, que realmente receber. A palavra de Deus, ela edifica. A palavra de Deus, ela é transformadora. A palavra de Deus é para que nós apliquemos diariamente na nossa vida
e vejamos os frutos. Amor, então você quer dizer que Deus tem uma vontade, e já falamos aqui, e Ele mesmo faz com que nós alcancemos esta vontade, Amém. não é? Exatamente. Ele mesmo nos direciona, Ele mesmo nos mostra o caminho para que nós alcancemos esta vontade, Amém. Não é isso? É verdade. E é claro que para nós andarmos neste caminho, para nós alcançarmos esta vontade, é imprescindível que nós tenhamos uma vida, como você falou, em harmonia com o Senhor. Amém. Não há como se alcançar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem que a vida esteja em harmonia com Deus. Amém. Em harmonia com os princípios bíblicos, em harmonia com essa forma de vida que o próprio Deus designou para nós. E é importante, porque este programa é um programa, como eu disse no início, para edificar vidas, para gerar transformação. É importante que todos nós, você eleito do Senhor, você eleita de Deus, que todos nós tenhamos esta consciência da importância de nós vivermos em harmonia com o Senhor, para que nós tenhamos esta vida abençoada, esta vida favorecida. É importante, sim, aliás, é essencial na vida cristã, que nós nos alinhemos a estes princípios de Deus, e algo que o Senhor fala muito na sua palavra é a respeito da santidade, que muitas vezes é mal interpretada quando as pessoas não têm a revelação da graça de Deus, o conhecimento correto. A santidade que a Bíblia nos mostra como sendo uma característica muito, muito importante na vida do cristão. É a santidade que mostra a transformação. É a santidade que mostra que Deus está na vida de uma pessoa. E o que é santidade? Amor, às vezes as pessoas confundem um pouco esse conceito de santidade e pensam, santidade é você... Está com semblante está com sério, semblante caído, né? Andar com a Bíblia debaixo do braço. Andar com a Bíblia debaixo do braço, é você andar carrancudo, sério, para mostrar santidade, ou você usar roupas longas, todo coberto, para mostrar que é santo, ou você não ter nenhum tipo de cuidado com você mesmo, para mostrar santidade. Não tem nada a ver com isso. Ter uma vida em santidade é ter uma vida em obediência Amém. A Deus. Porque, amados, não adianta a pessoa achar, e olha, quanto mais idade nós temos, mais nós confirmamos isso. Porque temos mais experiência, temos mais maturidade. Não adianta tentar viver fora dos princípios de Deus e achar que vai ter uma vida abençoada, que vai colher bons frutos. Não adianta. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Olha, a vontade do Senhor é que ninguém se separe da graça dele. A vontade do Senhor é que nós vivamos a cada dia o favor dele, a graça, a bondade, a misericórdia. Mas a palavra nos adverte. Cuidado. Opa! Esteja atento. Seja diligente. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E a santificação, ela vem da obediência. Ela vem do bom senso de percebermos o que é bom para a nossa vida e o que não é, o que vem de Deus e o que não vem. Nós sempre falamos sobre isso no programa, porque pensamos ser algo muito importante, porque a cada dia mais nós vemos, não é, amor, como a sociedade está caminhando na contramão dos princípios de Deus. A cada dia mais as pessoas estão achando que a vida é o que querem fazer dela,
posso viver de qualquer jeito, vou fazer o que eu tenho vontade, vou viver o hoje como se não houvesse amanhã. Isso é falta de sabedoria, isso é falta de discernimento, isso é falta de sensatez espiritual. Mas quando os olhos são revelados, nós entendemos. A minha vida tem que ser uma vida santificada, consagrada a Deus. Isso não tem a ver com usar roupa comprida ou usar o cabelo com coque sem cortar ou tomar banho, como coisas absurdas que nós já vimos. Pessoas que tomam banho com sabão de coco, porque Deus não quer que a pessoa use um sabonete cheiroso. Isso é falta de santidade. São tantas deturpações do Evangelho que acontecem aí fora, mas nós temos sabedoria, nós temos os olhos iluminados para entender que a vida santificada é uma vida de obediência a Deus. E, amor, isso se aplica dentro do lar em vários aspectos, não é? Todos os aspectos, nós temos que viver esta palavra, porque como a minha esposa falou, a vontade de Deus é que vivamos em harmonia, vivamos em paz, possamos desfrutar de uma vida plena, né? De vermos o agir de Deus, o favor de Deus sobre a nossa vida. Né? O versículo que nós acabamos de ler agora é de Hebreus, sem santificação, né? Do original agiasmos, ou seja, sem você se estar fora daquilo que transgride a palavra de Deus, aquilo que é na contramão do Evangelho, é aquilo que ofende, aquilo que denigre a palavra de Deus. Quando você está vivendo dentro desse padrão de santidade, você tem sim a resposta de Deus, você vê o agir de Deus na sua vida, porque veja bem, eu costumo dizer que a nossa vida é como uma sementeira. Como é que você quer colher coisas boas se aquilo que você tem semeado ao longo da sua vida tem sido exemplos ruins, tem sido atitudes equivocadas, que estão na contramão da palavra? Então, se eu quero ver o agir de Deus, se eu quero ver o mover de Deus, a manifestação de Deus na minha vida, eu tenho que ser obediente a esta palavra. Veja o que Paulo fala em Hebreus capítulo 2, olha que interessante, ele diz assim, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Aquilo que você está ouvindo neste momento são verdades de Deus. Amém. Para que você aplique na sua vida. Não é para deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. Né? O sábio Salomão fala, grava no seu coração. Ou seja, escreva as iniciais da palavra de Deus no seu coração para que você possa aplicá-la e colher os frutos desta palavra. Porque a vontade de Deus é isso, é ver o povo dele feliz. É ver o lar estabilizado, é ver um lar equilibrado quando os seus cônjuges se relacionam dentro, né, de um padrão de amor, de respeito, com longanimidade, com benignidade, com mansidão, com domínio próprio. É tratando os filhos também com carinho, com amor, havendo essa reciprocidade. Então, esta é a vontade de Deus, este é o padrão de Deus para o seu povo. Mas por que a gente vê justamente o contrário? Tantas famílias brigando, né? Tantos lares sendo destruídos, né? Sendo dissolvidos, às vezes por questões banais. Verdade. Ciúmes, né? Contendas, confusões, que na verdade não são reais, mas são mais construções na mente, são mais ideias, né? São pensamentos que as pessoas às vezes têm a respeito de um determinado assunto e que na verdade não é aquilo, mas já fazem um auto-julgamento. Então veja que quando você não está bem alicerçado, quando você não vive a palavra, você está sujeito a esses tipos de reações, de comportamentos que abalam, destroem a família, destroem o lar. E são impulsivos, muitas vezes, né? As pessoas têm comportamentos e atitudes impulsivas, não refletem na palavra, não buscam em Deus a direção. E parece que cada dia as pessoas estão mais impulsivas. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que nós não devemos agir sem refletir. Perfeito. Diz que isso acaba mal, não é? Então, quando você
entende esse processo de santificação, da vontade de Deus, você começa a se policiar, porque você sabe que você tem uma carne que para nada aproveita, uma carne que tem sim os seus problemas, as suas dificuldades, mas quando você recebe essa palavra no seu coração, você começa a observar, opa, esse tipo de atitude não condiz com uma vida santa, uma vida transformada, eu preciso mudar isso, eu preciso trabalhar nessa área da minha vida, porque todos nós temos fraquezas, todos nós temos problemas, todos nós, enquanto estivermos nesse corpo, nessa carne, vamos lidar sim com dificuldades, mas o importante é que nós temos o Senhor. Amém. Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos os olhos iluminados para compreender que nessas situações nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que nós vençamos e tenhamos uma vida equilibrada, uma vida em harmonia com a vontade do Senhor. Porque todos nós queremos ver o Senhor. E todos nós queremos ver Deus agir em nossas vidas. E a Bíblia diz, tem que ter a santificação, não é? Exatamente, meu bem. Uma forma bem prática de nós aplicarmos isso é de acordo com a situação que você esteja vivendo. Imagine Jesus agindo neste problema. Como é que ele se comportaria? É verdade. Como é que Jesus atuaria nesse cenário? Como é que ele agiria? Como é que ele responderia? Como é que ele pensaria a respeito dessa situação? E é dessa forma que você tem que pensar. Porque Jesus, ele era rico em misericórdia. Ele mostrava justamente a forma que era o caráter de Deus, né, de se comportar diante das dificuldades. É verdade. E é dessa forma que a gente tem que puxar para a nossa vida. Né? A forma mais prática. É claro, quando a gente conhece, né, a essência de Cristo, quando a gente conhece a essência de Deus, se torna muito mais fácil. E aí é a questão de nós aprendermos a palavra do Senhor. É o que Paulo fala aos Coríntios, né? Ele fala que eles tinham muitos comportamentos errados. Eles viviam numa sociedade em que a carne era muito estimulada, era muito exaltada, eles eram dados aos prazeres carnais, eles viviam o mesmo tipo de pensamento que nós estamos vendo hoje aí, infelizmente, não é? Tem que viver o momento, tenho que deixar o meu corpo fazer o que tem vontade. Ter a liberdade para expressar aquilo que quer. Né? O que importa é a felicidade, né? Esse é o momento, né? É o momento, é aquilo que me dá prazer, é o hedonismo, né? Aquilo que me dá prazer nesse momento. E Paulo teve que corrigir aquele povo muitas vezes e mostrar a verdade a eles. Teve que mostrar que, olha, a partir do momento em que você recebe a Cristo, a sua vida tem que mudar. Você tem que corrigir a sua rota, você tem que corrigir os seus comportamentos. Ele fala aqui em 1 Coríntios 6, ele vem falando a respeito da impureza da igreja de Corinto. Ele fala aqui no versículo 7, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Ou seja, onde há confusão, há derrota, não é, amor? É verdade. Onde há confusão, há derrota. Não adianta pensar, aqui tem toda espécie de confusão, mas seremos mais do que vencedores, vamos prosperar, vamos crescer. Não vai. Porque onde há confusão, onde há demandas, há derrota. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. Então ele diz, olha, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Aquela igreja vivia problemas graves. Um irmão atacando o outro. Um irmão ferindo o outro. E Paulo disse, olha, isso já é uma derrota. Já vou logo avisando a vocês que isso daí não pode acontecer. E nós temos visto isso dentro das famílias. Exato. Quantas pessoas estão vivendo debaixo do mesmo teto, uma ferindo a outra, uma machucando a outra, sem se importar com o sentimento do outro, sem se importar... será que isso que eu estou falando vai magoar a outra pessoa, vai edificar ou vai ferir? E pessoas que muitas vezes se dizem crentes, cristãs, vão à igreja, mas não estão vivendo a palavra. É verdade. E não vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus enquanto não estiverem em harmonia com a vontade do Senhor. E ele continua dizendo, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Lembra que
Lá em Hebreus nós lemos, sem santificação ninguém verá o Senhor. E ele diz, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora veja, ele fala no versículo 11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E ele diz aqui no versículo 12, que eu penso que não deveria estar separado aqui, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Que conselho precioso para as nossas vidas. Paulo disse, olha, todos vocês têm um passado. E quem não tem? Mas a partir do momento em que você tem um encontro real com Cristo, Paulo disse, olha, vocês fizeram isso tudo no passado. E quem continuar vivendo isso, não vai herdar o reino. Mas vós vos lavastes, vós vos regenerastes. Então, aqueles que foram lavados, regenerados pelo Senhor, eles têm essa consciência. Aquilo que eu fazia, eu não posso mais fazer. Exato. Aquilo que a minha carne me inclinava a fazer, agora eu repudio. Eu não vou mais dar lugar para que eu veja o Senhor agir. Ele diz, olha, tudo te é lícito. Então o que Paulo está dizendo é que tudo nos é permitido. Tudo aquilo que, é claro, não está contra a lei do país. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Isso. Não é? Ele nós estava não podemos mostrando, exatamente, deixar dominar. O fato de nós estarmos nesse mundo, nós vamos ter acesso a tantas coisas. É verdade. Mas a gente tem que ter o discernimento para saber escolher aquilo que é certo. Está dentro da vontade de Deus? Os olhos iluminados, que Paulo também fala a respeito disso, é esse discernimento que o Espírito nos dá, de sabermos escolher, sabermos decifrar se aquilo é de Deus ou não. Porque o que não pode é nós escolhermos fazer aquilo que é errado e sermos pedra de tropeço. Verdade. Para nossa própria vida, né? Para nossa própria vida. Paulo fala a respeito disso também em Coríntios. Em Coríntios 10, 1 Coríntios 10, 32, ele fala assim, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então veja que nós não podemos ser motivo de escândalo, porque se eu me digo e me considero cristão porque eu defendo a causa de Deus, porque eu creio naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, eu recebo os ensinamentos dele para a minha vida e passo a praticar, e aí escolho fazer o errado, escolho dar lugar à minha carne, escolho desprezar aquilo que Deus fala. Então o temor nos leva a termos uma atitude sábia, o temor nos leva a termos responsabilidade daquilo que somos como cristãos, como pessoas que levantam uma bandeira e defendem uma causa nobre, que é a causa do reino, é a bandeira do Evangelho, é a verdade do Evangelho, é Cristo. Amém. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o que é ter uma vida santa, o que é viver em santificação, o processo de santificação, o que é viver em harmonia com a vontade do Senhor, para que possamos usufruir do melhor de Deus para as nossas vidas. É isso que o Senhor quer para você, é isso que o Senhor tem para a sua família. Amém. E que seja você hoje a pessoa que vai dar o primeiro passo, que vai dizer, eu quero viver a vontade do Senhor, eu quero ter uma vida santa, eu quero viver os princípios de Deus, eu vou dominar as paixões da minha carne com a ajuda do Espírito Santo, eu vou dominar aqueles desejos que transgridem a vontade do Senhor, para que você possa ver Deus agir na sua família, na sua vida, para que você possa, cada dia, experimentar o favor do Senhor. Amém? É claro que nós temos o Espírito Santo conosco para nos ajudar
nesta luta diária e Ele vai dar a vitória sempre, porque o Senhor sonda os corações e a palavra diz que Ele nunca abandona um justo, Amém. nunca abandona aqueles que o amam. Amém? Esteja certo dessas verdades. Eu quero agradecer ao meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e à bispa Rosana por mais essa oportunidade, por este momento maravilhoso. E é claro, mais uma vez agradecer a Deus pela sua vida, que você tenha recebido esta palavra e que você já esteja sentindo amor por esta palavra e desejo de viver a cada dia mais a vontade do Senhor. Aguardamos por você no próximo domingo, às 9 da manhã e às 18 horas. Teremos 2 grandes encontros. Amor, neste domingo a ceia do Senhor, não é? Neste domingo a ceia do Senhor, estaremos com a família apostólica e tem palavra profética para as nossas vidas. Venha, traga a sua família, traga alguém que você ama e que sabe que precisa ouvir uma palavra transformadora. E é isso que nós vemos todas as vezes que nos reunimos na casa do Pai. Amém. E é importante dizermos que a ceia é para todos. Amém. Quem pode ceiar na igreja? Todos aqueles que tiverem o coração disposto a isso. Vem estar conosco no próximo domingo às 9 da manhã e às 18 horas. E nós nos despedimos declarando a você um final de semana muito abençoado, em perfeita vitória, que você e a sua casa sirvam ao Senhor e vivam o melhor dele nas suas vidas nesta terra. Amém? Graça e paz a todos. Graça e paz.